Capítulo 9. Salomão, o rei da sabedoria e riqueza. A era de Davi e o contexto de Israel. Antes do surgimento de Salomão, seu pai Davi já havia marcado profundamente a história de Israel. Davi começou sua trajetória ainda jovem, como um simples pastor de ovelhas, sendo ungido por Samuel para se tornar o futuro rei de Israel. Tornou-se conhecido em todo o país após derrotar Golias, o gigante filisteu, numa batalha que demonstrou sua coragem e fé. Aos poucos, Davi ganhou destaque entre os guerreiros de Saul, o primeiro rei de Israel, e acabou se tornando uma figura central no reino. Mesmo perseguido por Saul por muitos anos, Davi permaneceu fiel e, com o tempo, foi reconhecido como rei, primeiro sobre Judá e depois sobre todo o Israel unido. Durante seu reinado, Davi consolidou as fronteiras do reino, conquistando diversas nações vizinhas, como os filisteus, moabitas, edomitas e amonitas. Estabeleceu Jerusalém como capital política e religiosa, levando para lá a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus entre o povo. Essa decisão unificou ainda mais as tribos de Israel e fortaleceu a identidade nacional do povo. Seu governo trouxe um período de expansão, segurança e organização, tornando o reino de Israel uma potência regional respeitada. Entretanto, um episódio marcou profundamente sua vida e seu governo: o pecado com Batseba. Davi cometeu adultério com ela e, ao descobrir que ela estava grávida, ordenou a morte de seu marido Urias em batalha para encobrir o ocorrido. Esse ato desagradou profundamente a Deus, e o profeta Natã foi enviado para confrontá-lo. Apesar do arrependimento de Davi, as consequências foram severas. A partir desse ponto, conflitos e tragédias passaram a surgir em sua família. Houve rivalidade entre seus filhos, violência e revoltas como a rebelião de Absalão, que tentou tomar o trono do pai e chegou a expulsá-lo temporariamente de Jerusalém. Esses eventos fragilizaram a estabilidade interna do reino e deixaram marcas profundas na nação. Em meio a esse contexto conturbado, nasceu Salomão, filho de Davi com Batseba. Diferente do que se poderia esperar, Deus demonstrou amor especial por essa criança desde o início. O profeta Natã foi enviado para dar-lhe um segundo nome, Jedidias, que significa amado do Senhor. Esse gesto mostrava que, apesar das falhas humanas, Deus tinha um plano específico para a vida de Salomão. Ele cresceu no palácio real, cercado pela herança de conquistas de seu pai e por uma nação que, mesmo abalada por conflitos internos, havia alcançado grande poder e influência sob o reinado de Davi. A ascensão de Salomão ao trono. Nos últimos anos do reinado de Davi, a situação do reino de Israel ficou delicada. Davi já estava idoso e muito debilitado, a ponto de não conseguir se aquecer mesmo quando coberto com mantas. Por isso, escolheram uma jovem chamada Abisag para cuidar dele e servi-lo em seus últimos dias. Enquanto Davi estava fraco e afastado da liderança ativa, crescia a incerteza sobre quem herdaria o trono. Nesse clima de indefinição, Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi, tentou se proclamar rei. Ele começou a exibir sinais de poder, preparando carros, cavaleiros e 50 homens que corriam à sua frente para demonstrar autoridade. Adonias organizou um grande banquete, convidando oficiais do exército e membros importantes da corte, como Joabe, comandante do exército, e Abiatar, um dos sacerdotes. No entanto, ele não convidou o profeta Natã, nem os sacerdotes Zadok, nem Batseba e nem Salomão, o que mostrava que agia por conta própria e sem o aval de Davi. Quando Natã soube do plano de Adonias, ele procurou Batseba e os dois elaboraram uma estratégia para agir rapidamente. Batseba entrou na presença de Davi e lembrou ao rei que ele havia prometido que Salomão seria o sucessor. Enquanto ela ainda falava, Natã entrou e confirmou a notícia da tentativa de golpe. Então, Davi tomou uma decisão firme. Ordenou que Salomão fosse levado à fonte de Giom, montado na mula real, e fosse ungido como rei por Zadok e Natã. Com o som das trombetas e a aclamação do povo gritando: "Viva o rei Salomão!" O barulho da celebração foi tão grande que os apoiadores de Adonias ouviram e ficaram assustados. Quando souberam que Salomão já havia sido proclamado rei por ordem de Davi, entraram em pânico e se dispersaram rapidamente. Temendo por sua vida, Adonias fugiu em direção ao santuário e se agarrou às pontas do altar, suplicando por clemência. Salomão prometeu poupar sua vida, desde que ele não voltasse a causar problemas. Assim, a tentativa de usurpar o trono foi frustrada, e o povo começou a reconhecer oficialmente Salomão como o novo rei. Pouco tempo depois, Davi chamou Salomão e lhe deu suas últimas instruções. Ele o aconselhou a andar nos caminhos do Senhor e obedecer à sua lei para que o reino fosse bem-sucedido.
Davi também o orientou a lidar com algumas pessoas que haviam sido perigosas durante seu reinado: Joabe, que havia derramado sangue inocente, Simei, que havia o amaldiçoado, e Barzilai, a quem pediu que fosse tratado com bondade. Além dessas instruções registradas em 1 Reis, o livro de 1 Crônicas relata outro momento importante dessa transição. Pouco antes de morrer, Davi reuniu os líderes de Israel e declarou publicamente que Deus havia escolhido Salomão para sucedê-lo. Davi entregou a ele os planos detalhados para a construção do Templo de Jerusalém e incentivou o povo a contribuir com ofertas voluntárias para a obra. O povo respondeu com grande generosidade, e todos louvaram ao Senhor por essa nova fase do reino. Depois disso, Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Com a morte de seu pai, Salomão assumiu oficialmente o trono, e seu governo começou a se firmar sobre todo Israel. Nos primeiros dias de seu reinado, Salomão precisou eliminar as ameaças que ainda poderiam se levantar contra sua autoridade. Adonias, tentando recuperar influência, pediu em casamento Abisag, a jovem que havia servido Davi, o que poderia ser visto como uma tentativa de reivindicar o trono. Por isso, Salomão ordenou sua execução. Também retirou Abiatar do sacerdócio por ter apoiado Adonias, mandou executar Joabe, que havia matado generais inocentes no passado, e puniu Simei por quebrar o acordo de não sair de Jerusalém. Com essas ações firmes, Salomão mostrou que estava decidido a proteger a estabilidade do reino. Com essas medidas e o fim das ameaças internas, o trono de Israel ficou firmemente estabelecido nas mãos de Salomão. O jovem rei assumiu o governo de uma nação forte, unida e respeitada, pronta para entrar em um período de grande esplendor sob sua liderança. O pedido de sabedoria, o início e o auge do reinado de Salomão. Após consolidar sua autoridade e eliminar as ameaças que poderiam abalar seu governo, Salomão iniciou um período de organização e fortalecimento do reino. Uma de suas primeiras atitudes foi firmar uma aliança com o Egito ao casar-se com a filha do faraó, levando-a para viver na cidade de Jerusalém até que terminasse a construção de seu próprio palácio, do templo do Senhor e da muralha ao redor da cidade. Nessa fase inicial, o povo ainda oferecia sacrifícios em diversos altares espalhados pelo território, pois o templo do Senhor ainda não havia sido construído. Salomão costumava oferecer sacrifícios e adorar ao Senhor nesses lugares. Certa vez, ele foi a Gibeão, o principal dos altares, e ali ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe disse que podia pedir o que quisesse. O jovem rei, reconhecendo sua pouca experiência para governar um povo tão numeroso, não pediu riquezas, nem vida longa, nem a morte de seus inimigos. Em vez disso, pediu um coração sábio e capaz de discernir entre o bem e o mal para julgar com justiça o povo de Deus. Esse pedido agradou muito ao Senhor, que lhe concedeu não apenas sabedoria e discernimento sem igual entre os reis, mas também riquezas e honra, de forma que nenhum outro rei seria tão grandioso quanto ele durante sua vida. Deus também prometeu prolongar os dias de Salomão se ele andasse nos caminhos do Senhor e obedecesse aos seus mandamentos, como havia feito Davi, seu pai. Logo após esse episódio, a sabedoria de Salomão começou a se manifestar publicamente. Um caso notório ocorreu quando 2 prostitutas que moravam na mesma casa foram até ele, ambas afirmando ser a mãe de um bebê. Como não havia testemunhas, Salomão ordenou que trouxessem uma espada e disse que o bebê seria cortado ao meio, dando metade para cada mulher. Uma delas, movida pelo amor materno, implorou que o bebê fosse entregue vivo a outra mulher. Então Salomão declarou que aquela que quis poupar a criança era a verdadeira mãe, e entregou o bebê a ela. A notícia se espalhou por todo Israel, e o povo passou a temer o rei, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Com o reino agora firme e respeitado, Salomão organizou a administração de Israel de forma estruturada. Ele nomeou altos oficiais, sacerdotes, secretários, chefes do exército e supervisores do trabalho forçado. Também dividiu o território em 12 províncias administrativas, cada uma responsável por sustentar a corte do rei por um mês no ano. Essa estrutura garantiu provisões constantes e reforçou a autoridade do governo central. Nesse período, o reino de Israel atingiu sua maior extensão territorial, dominando desde o rio Eufrates, ao norte, até a fronteira com o Egito, ao sul, e exercendo influência sobre numerosos povos vizinhos que se tornaram vassalos e pagavam tributos. Além disso, a fama de Salomão cresceu entre os reinos vizinhos. Ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, e também demonstrou amplo conhecimento sobre o mundo natural, descrevendo plantas, animais, aves, répteis e peixes, algo incomum para sua época.
Homens de todas as nações vinham ouvi-lo, e sua sabedoria sobrepujava a de todos os povos do Oriente e do Egito. Com a crescente fama e prosperidade do reino, Salomão fortaleceu ainda mais as alianças diplomáticas e comerciais com outros povos. Um dos acordos mais importantes foi com Irão, rei de Tiro, que havia sido aliado de Davi. Irão enviou mensageiros a Salomão para parabenizá-lo pelo início de seu reinado, e os dois firmaram um tratado de cooperação. Irão forneceria madeira de cedro e de cipreste, além de trabalhadores especializados, enquanto Salomão garantiria grandes quantidades de trigo e azeite como pagamento. Para executar seus grandes projetos, Salomão organizou um sistema de trabalho forçado em Israel, recrutando 30.000 homens que se revezavam para cortar madeira no Líbano. Também mobilizou 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedras nas montanhas, além de 3.300 supervisores. Ele começou então os preparativos para sua maior e mais importante obra, a construção do Templo do Senhor em Jerusalém. No 4º ano de seu reinado, Salomão deu início à construção do templo, que levou 7 anos para ser concluída. O edifício foi erguido com pedras já lavradas na pedreira, de modo que nenhum martelo ou ferramenta de ferro fosse ouvida durante a construção. As paredes internas foram revestidas com madeira de cedro e sobre elas foi aplicado ouro puro. O Santo dos Santos, lugar mais sagrado, recebeu 2 querubins de madeira de oliveira revestidos de ouro, com asas que se estendiam por todo o espaço. Também foram confeccionados altares, castiçais e diversos utensílios de ouro, simbolizando a santidade e a riqueza dedicadas à adoração do Senhor. Depois de terminar o templo, Salomão construiu também seu palácio real, um enorme complexo que levou 13 anos para ser concluído. Esse conjunto incluía a Casa do Bosque do Líbano, o Salão do Trono, a residência da filha do Egito, sua esposa, e outras dependências. Para essa obra, Salomão contou novamente com os recursos e artesãos enviados por Irão, além de um habilidoso artesão também chamado Irão, filho de uma mulher da tribo de Naftali, que foi responsável por trabalhar o bronze nas colunas, bacias e utensílios do templo. A grandiosidade do palácio e do templo demonstrava não apenas o poder e os recursos do reino, mas também a intenção de tornar Jerusalém o grande centro político e espiritual de Israel. Quando todas as obras do templo foram concluídas, Salomão trouxe para lá os utensílios consagrados por Davi e reuniu os anciãos e líderes de Israel para a cerimônia de dedicação. A Arca da Aliança foi transportada pelos sacerdotes até o Santo dos Santos, e quando eles saíram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo, simbolizando a glória do Senhor tomando posse daquele lugar. Essa manifestação visível da glória de Deus impressionou profundamente o povo e confirmou que o Senhor havia escolhido habitar ali. Naquele momento solene, Salomão ficou de pé diante do altar e orou ao Senhor na presença de todo o povo. Ele reconheceu as promessas feitas a Davi e pediu que Deus ouvisse as orações feitas naquele templo, perdoasse os pecados do povo e mantivesse a sua presença em Israel. Depois da oração, ofereceu um sacrifício de paz com 22.000 bois e 120.000 ovelhas. E o povo celebrou com uma grande festa de dedicação que durou 14 dias. Esse ato grandioso de consagração marcou o ponto mais alto da vida religiosa de Israel durante o reinado de Salomão. Deus respondeu à dedicação do templo aparecendo novamente a Salomão. Nessa ocasião, o Senhor afirmou que havia consagrado aquele lugar para a habitação do seu nome e confirmou as promessas feitas a Davi, condicionando, porém, a permanência do trono à fidelidade de Salomão e de seus descendentes à lei do Senhor. Esse aviso mostrava que, apesar da grandeza alcançada, a continuidade das bênçãos dependeria da obediência ao Deus vivo. Com o templo consagrado e a estrutura do reino fortalecida, Salomão continuou expandindo o comércio, transformando Israel em um centro de negócios internacional. Construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, no Mar Vermelho, e firmou parceria com marinheiros experientes de Tiro. Essa iniciativa foi inédita na história de Israel, que até então não possuía tradição naval organizada. Esses navios viajavam até Ofir e traziam grandes carregamentos de ouro, cerca de 420 talentos por viagem, o que corresponde a pouco mais de 14 toneladas de ouro, além de prata, marfim, macacos e pavões. Também chegavam produtos de luxo e animais exóticos vindos de regiões distantes, reforçando a imagem de Israel como uma nação rica e sofisticada. Além do comércio marítimo, Salomão controlava as rotas terrestres que ligavam o Egito ao Eufrates. Ele cobrava tributos dos povos vizinhos e impôs um sistema de alfândegas sobre as caravanas que atravessavam o território de Israel, enriquecendo os cofres do reino e garantindo recursos para manter o exército, a corte e as grandes obras públicas.
Essa posição estratégica fez com que Jerusalém se tornasse um ponto de passagem obrigatório para o comércio internacional da época. O reinado de Salomão alcançou um nível de organização e prosperidade jamais visto antes em Israel. A abundância de riquezas era tamanha que a prata tornou-se comum como as pedras nas ruas de Jerusalém, e os utensílios do palácio eram todos feitos de ouro puro. Cavalos e carros de guerra eram importados do Egito e de que região conhecida por seu comércio de cavalos, localizada provavelmente ao norte na área da Síria, sendo revendidos com lucro para outros reis da região. A combinação de sabedoria administrativa, estabilidade política e intensa atividade econômica fez de Salomão uma figura admirada em todo o Antigo Oriente. A fama de Salomão cresceu tanto que chegou até os reinos mais distantes, despertando a curiosidade de governantes estrangeiros. Um dos episódios mais marcantes desse reconhecimento internacional foi a visita da rainha de Sabá, um antigo reino localizado na região do atual Iêmen, no extremo sul da Península Arábica. Essa rainha decidiu viajar até Jerusalém para comprovar pessoalmente se a sabedoria e a riqueza de Salomão eram realmente tão grandiosas quanto diziam. Ela organizou uma comitiva impressionante, levando consigo grandes riquezas, especiarias raras, pedras preciosas e uma enorme quantidade de ouro. Sua caravana atravessou o deserto com muitos servos e camelos carregados de presentes valiosos. Quando foi recebida por Salomão, a rainha de Sabá fez várias perguntas difíceis para testar sua sabedoria, e ele respondeu a todas com tranquilidade e precisão. Ela ficou maravilhada não apenas com suas respostas, mas também com a organização da corte, os alimentos da mesa real, o modo como os oficiais serviam, as roupas dos servos, os holocaustos oferecidos no templo de Jerusalém e até a escadaria que levava ao trono do rei. Diante de tudo que viu e ouviu, ela ficou sem palavras e declarou que a fama de Salomão não fazia justiça à realidade, o que presenciou superava tudo o que tinha ouvido. Reconheceu que Deus havia colocado Salomão no trono para reinar com justiça e trazer bênçãos ao povo de Israel. Em sinal de admiração, entregou a ele cerca de 4 toneladas de ouro, além de muitas especiarias e pedras preciosas. Em troca, Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além de muitos presentes de cortesia. Depois disso, ela retornou para seu país, levando consigo a certeza de que tinha conhecido o rei mais sábio e glorioso de sua época. Essa visita simbolizou o auge do prestígio internacional de Salomão. Com sabedoria, alianças firmes, comércio ativo e um governo bem estruturado, Salomão consolidou seu reinado e colocou Israel em um patamar de grandeza e influência sobre as nações ao redor. Esse período marcaria o auge do poder e da estabilidade do Reino Unido, preparando o caminho para os acontecimentos que viriam a seguir em sua história, o declínio espiritual e político de Salomão. Apesar do esplendor que marcou grande parte de seu reinado, os últimos anos de Salomão foram caracterizados por uma mudança lenta, mas profunda em seu coração. O rei, que antes buscava a presença do Senhor com humildade, começou a se inclinar mais para a ostentação, para a confiança em riquezas e alianças humanas, do que para a devoção sincera ao Altíssimo. A lei de Moisés já havia deixado instruções claras para os futuros reis de Israel. Eles não deveriam multiplicar cavalos, ouro ou prata, nem buscar ajuda no Egito, para que sua confiança não fosse colocada na força militar, mas somente em Deus. Também não deveriam multiplicar esposas, a fim de que seus corações não se desviassem. Deuteronômio, no capítulo 17 e nos versículos 16 e 17. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Mesmo conhecendo bem essas instruções, Salomão começou a trilhar o caminho contrário. Ele passou a importar cavalos do Egito e da região de Qui, organizando depósitos de carros de guerra em várias cidades fortificadas. A abundância de riquezas em ouro e prata, que deveria ser administrada com sabedoria, acabou se tornando um risco espiritual. Em vez de ver essas bênçãos como meios para glorificar o Senhor, o rei passou a confiar nelas como sinais de segurança e poder. Outro ponto delicado foram os casamentos políticos. Ao longo de sua vida, Salomão tomou cerca de 700 esposas e 300 concubinas, vindas de povos diferentes como moabitas, amonitas, edomitas, sidonios e hititas. Do ponto de vista diplomático, isso significava alianças estratégicas com reinos vizinhos. Mas espiritualmente foi um grave erro. O Senhor havia advertido Israel a não se misturar com essas nações,
pois elas cultuavam outros deuses e poderiam influenciar o povo a se afastar da verdadeira fé. Deuteronômio, no capítulo 7, nos versículos 3 e 4. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam com que teus filhos se desviassem de mim, para servirem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos destruiria. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Com o passar do tempo, suas esposas estrangeiras passaram a influenciá-lo, primeiro com tolerância e depois com participação direta nos cultos idólatras. O coração que antes se dedicava ao Senhor, começou a se dividir entre o Deus de Israel e os deuses estrangeiros que suas mulheres cultuavam. Astarote era a principal deusa dos sidônios, ligada à fertilidade e a ritos imorais, como prostituição ritual. Quemós, deus dos moabitas, estava associado a rituais cruéis e degradantes. Já Moloque, deus associado aos amonitas, cujo deus nacional era Milcom, era ainda mais abominável. Exigia sacrifícios de recém-nascidos e crianças, entregues vivas para serem sacrificadas em altares de metal incandescente. Nesses rituais, tambores e músicas eram usados para abafar os gritos dos inocentes, uma prática repulsiva e totalmente contrária à santidade exigida pelo Eterno. Essas práticas, totalmente contrárias à santidade de Deus, trouxeram profundo escândalo a Israel, pois ocorriam perto da própria capital do povo que havia sido chamado para servir exclusivamente ao Senhor. Esse sincretismo religioso contaminou não apenas o coração do rei, mas também do povo, que começou a dividir sua devoção entre o Deus de Israel e divindades pagãs. O que antes era um problema particular do governante transformou-se em um mal coletivo. Esse problema persistiria por séculos. Somente nos tempos dos reis reformadores como Ezequias e Josias, mais de 300 anos depois, é que alguns desses altares e ídolos foram finalmente destruídos. Na tradição bíblica, esses altos eram locais elevados usados para rituais religiosos, enquanto os ídolos eram imagens feitas para representar divindades falsas. Essa idolatria não deixava de tentar o coração de Israel e mais tarde, seria uma das principais causas do cativeiro babilônico. Para quem deseja se aprofundar mais no tema da idolatria, tanto a antiga quanto a moderna, será preparado um material exclusivo no meu 7º e-book, intitulado O Perigo da Idolatria. Nele serão apresentados com mais detalhes os deuses citados na Bíblia, histórias de personagens e profetas, e os grandes milagres realizados pelo Senhor nesse contexto. A idolatria despertou a ira do Senhor, que já havia se revelado 2 vezes a Salomão, lembrando-o da importância de permanecer fiel. Como o rei quebrou a aliança, Deus anunciou que o reino seria dividido após a sua morte. 10 tribos seriam dadas a outro governante, e apenas uma permaneceria com seu filho, por amor a Jerusalém e pela promessa feita a Davi. Esse juízo não demorou a se manifestar em sinais concretos. Inimigos externos começaram a se levantar. Hadad, um edomita que havia escapado das campanhas de Davi e Joabe, voltou para se opor a Israel. Rezon, que se estabeleceu em Damasco, tornou-se rei de Arã e também manteve hostilidade contra o povo. Além disso, dentro do próprio reino, Jeroboão, oficial de confiança de Salomão, recebeu do profeta Aías a promessa de governar sobre 10 tribos de Israel. Em um ato simbólico, Aías rasgou sua capa em 12 pedaços e entregou 10 a Jeroboão. Ao saber disso, Salomão tentou matá-lo, mas Jeroboão fugiu para o Egito, onde permaneceu até a morte do rei. Ao mesmo tempo, a pressão social crescia. O sistema de trabalho forçado, chamado de corvéia, que havia sido implantado inicialmente para erguer o templo e o palácio, passou a pesar sobre o povo, especialmente as tribos do norte. Os altos impostos cobrados para sustentar a corte luxuosa e os projetos do rei aumentaram a insatisfação popular. Aquilo que no início parecia sinal de prosperidade, passou a ser enxergado como fardo e injustiça, enfraquecendo a unidade entre as tribos. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono. Porém, ao rejeitar os conselhos dos mais velhos e decidir aumentar ainda mais as cargas sobre o povo, acabou provocando a divisão definitiva da nação. 10 tribos se rebelaram, formando o Reino do Norte, Israel, liderado por Jeroboão. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis à descendência de Davi, formando o Reino do Sul, Judá, governado por Roboão. Assim cumpriu-se a palavra do Senhor. O reino que havia atingido o auge da glória sob Salomão se fragmentou, deixando para trás uma nação dividida e enfraquecida. Essa divisão não foi apenas um episódio isolado, mas um marco que traria consequências duradouras.
Durante séculos Israel e Judá viveriam em constante rivalidade, até que ambos seriam levados ao cativeiro por potências estrangeiras. O que começou com a idolatria e o desvio de coração de Salomão resultou em feridas profundas na história do povo de Deus. A sabedoria de Salomão. Apesar de os últimos anos de seu reinado terem sido marcados por declínio espiritual e político, a sabedoria de Salomão permaneceu como um dos aspectos mais notáveis e duradouros de sua vida. Desde o início de seu governo, ele se destacou por receber de Deus um dom incomum, um coração sábio e capaz de discernir entre o bem e o mal, para governar com justiça o povo de Israel. Essa sabedoria foi reconhecida dentro e fora do reino, e marcou profundamente a história do povo de Deus. Além dos relatos bíblicos que mencionam seus numerosos provérbios e cânticos, é importante destacar o valor desses ensinamentos. Os provérbios eram frases curtas e objetivas, mas cheias de sabedoria prática, orientando o povo a viver com justiça, prudência e temor a Deus. Eles tratavam de temas do dia a dia, como relacionamentos, trabalho, honestidade e domínio próprio, entre outros. Embora parte desse material tenha sido organizada por outros sábios em tempos posteriores, a tradição reconhece Salomão como o autor principal e o inspirador inicial dessa coletânea. A tradição também atribui a ele a autoria do livro de Eclesiastes, no qual encontramos reflexões profundas sobre o sentido da vida, a brevidade dos dias e a futilidade de buscar satisfação apenas nas riquezas, prazeres ou conquistas humanas. Nele, Salomão fala com tom pessoal e reflexivo, descrevendo experiências de quem teve acesso a tudo, mas percebeu que tudo é vaidade quando se vive sem o temor de Deus. Esse livro mostra um lado mais íntimo e humano do rei, revelando os pensamentos de alguém que, mesmo cercado de glória, reconhecia a necessidade de voltar o coração para o Criador. Outro livro tradicionalmente associado a Salomão é o Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, um poema lírico e repleto de metáforas que celebra o amor entre um homem e uma mulher. Esse livro exalta a beleza do amor conjugal, descrevendo com riqueza de detalhes o afeto, o desejo e a admiração entre os noivos e depois entre o casal já unido. Por isso, ao longo dos séculos, muitos estudiosos e leitores também viram nele um símbolo do amor de Deus pelo seu povo. Mais do que simples escritos antigos, a sabedoria de Salomão tornou-se um patrimônio espiritual e cultural. Suas palavras moldaram a identidade religiosa de Israel, influenciaram a literatura sapiencial do Antigo Oriente e continuam a inspirar gerações em todo o mundo. Ao ensinar sobre justiça, temor de Deus e limites das riquezas, seus livros apontam para princípios que permanecem atuais e indispensáveis para qualquer sociedade. É importante destacar que os principais relatos sobre a vida e a história de Salomão estão nos livros de 1 Reis, do capítulo 1 ao 11, e 2 Crônicas, do capítulo 1 ao 9. Neles encontramos tantos relatos sobre sua ascensão, sabedoria e riquezas quanto a sua queda espiritual e as consequências que vieram depois. Assim, a sabedoria de Salomão não deve ser vista apenas como fruto de sua inteligência pessoal, mas como um presente divino que atravessou séculos e ainda hoje nos serve de guia. Suas palavras revelam que, acima de conquistas humanas e glórias passageiras, o verdadeiro fundamento da vida está no temor do Senhor. Essa é a herança que ele deixou para Israel e para toda a humanidade.